Cumprimentos amados com a paz do Senhor Jesus Cristo. Chegamos à nossa sexta videoaula da nossa lição de jovens. Nossa lição nesse trimestre, ela traz o tema seguinte: Jesus, o Filho de Deus, os sinais e ensinos de Cristo no Evangelho de João. Hoje estaremos falando sobre o terceiro sinal realizado por Jesus, que foi o paralítico de Betesda sendo curado. O paralítico de Betesda, há muitos anos que estava ali sofrendo, esperando que alguém o ajudasse a chegar naquele tanque, onde o texto bíblico diz que em um determinado momento descia um anjo agitando as águas, e aquele que descesse primeiro era curado. Porém, Jesus chega no tempo certo e na hora certa para trazer alívio, para trazer a cura, para trazer para aquele homem a solução gratuita. A graça de Deus se manifesta, Jesus chega para ele e o milagre acontece. Nós temos aqui o texto em João 5, versículo 8 e versículo 9, que nos diz: Disse-lhe Jesus: levanta-te, toma a tua cama e anda. Logo aquele homem ficou são e tomou a sua cama e partiu. E aquele dia era sábado. Olha, essa palavra é poderosa. Quando Jesus disse: levanta-te, toma a tua cama e anda, a voz do Senhor ecoando ali aqueles ouvidos, e aquele coração crendo. Olha, realmente não tinha como o milagre não acontecer. Acontecia mesmo. O resumo da nossa lição diz que a cura do paralítico de Betesda nos mostra que o Filho de Deus não tinha e não tem limitação de qualquer natureza para realizar milagre. Quantos anos, nós vamos ver no decorrer da lição, há quanto tempo que aquele homem já estava doente. Veja que não há tempo. Já está com 4 meses que a pessoa está doente, não tem como ela receber a vitória porque já faz muito tempo. O poder de Deus não tem, não se limita à questão de tempo. Não é verdade? O nosso texto bíblico, que a gente utiliza para ler em classe, essa lição que está prevista para ser ministrada pessoalmente, dia 5 de fevereiro, no nosso caso, dia 6 de fevereiro, que ministra na sala de aula no domingo de manhã ou tarde, e no nosso caso, no dia 5 à tarde. João capítulo 5, do versículo 1 até o versículo 9. O texto bíblico vai falar sobre essa história do paralítico ali de Betesda. Depois houve ali uma festa entre os judeus e Jesus sobe a Jerusalém. E ali próximo à porta das ovelhas havia um tanque, chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. E o texto bíblico vai falando ali de que havia muitas pessoas enfermas, esperando o movimento das águas, porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. O primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Introdução. O Evangelho de Jesus, ele revela-nos, de modo especial, a deidade de Jesus, Filho de Deus encarnado, permitindo que tenhamos o maior conhecimento da pessoa de Cristo. Esperamos que você esteja sendo edificado através destas lições, refletindo aí na palavra de Deus o quanto o Senhor é maravilhoso e o quanto Ele pode fazer na nossa vida. Esperamos que você esteja crescendo cada vez mais na graça, também no conhecimento de Jesus, Senhor e Salvador pessoal da nossa vida, através da comunhão com Ele e do estudo da sua palavra, que se faz muito importante e também muito necessário nas nossas vidas. O conhecimento de Jesus, entendemos que o conhecimento acerca de Jesus é progressivo, pois o nosso entendimento foi profundamente afetado
né, através da queda, e então a gente vai absorvendo aos poucos. Por isso que é importante estarmos sempre nos colocando diante da preciosa palavra de Deus. Dependemos totalmente, né, preciso entendermos e frisarmos isso aqui, dependemos completamente, totalmente, absolutamente do Espírito Santo para que nos revele, né, a sua palavra, para que quando o texto diz nos revele a palavra, não está falando de uma revelação nova, né? Não é um texto novo, uma expressão nova, pelo contrário, é a compreensão daquilo que já está escrito, né? Que é revelado ao nosso coração para nos trazer edificação espiritual e muita fé na pessoa do Senhor. Né? Que o Senhor nos revele pela sua palavra, né, o significado da encarnação do Senhor em toda a sua plenitude, a fim de que possamos compreender o mistério de Cristo pela fé, né, pelo habitando em nosso coração. A presença de Jesus, por isso que a palavra diz que nós somos templo e morada do Espírito Santo, porque através do Espírito Santo Jesus habita em nosso coração. Agora, pensa comigo uma coisa, como que fica esse coração, Jesus morando aí dentro? Olha aqui, olha o triunfo, olha a vitória. Capítulo 1. De volta a Jerusalém, no centro do judaísmo. João noticia várias viagens de Jesus à Judéia que não são narradas pelos evangelhos sinóticos. Evangelhos sinóticos são evangelhos que são semelhantes, por exemplo, Mateus, Marcos e Lucas. Eram ocasiões, né, relacionadas às festas judaicas. Isso serve para demonstrar o empenho de Jesus para se revelar à elite do sistema religioso judaico e a toda Jerusalém. Quando João afirma que o Filho de Deus veio para o que era seu e os seus não receberam, está se referindo primeiro à rejeição de Israel, né, que foram os primeiros que não o receberam, já que ele veio diretamente para eles. E aí isso fica bastante evidente, principalmente nas muitas rejeições que Jesus teve, especialmente no centro do próprio judaísmo. Depois se refere à humanidade como um todo. Jesus é rejeitado pelos judeus e, por final de contas, todos, né, o rejeitam, com exceção daqueles que vão nascendo de novo pela obra de Deus. Ao mesmo tempo em que Jesus precisava manifestar-se aos judeus, realizando sinais e pregando, era necessário que se ocultasse para que a ira judaica não precipitasse, né, o ápice de seu ministério terreno, com a crucificação. O crescente ódio dos judeus, né, veja que o crescente ódio dos judeus, que desde o princípio procuravam matá-lo, não poderia frustrar parte alguma do plano divino quanto à inteira revelação do Filho encarnado. Em João 5,16 a gente tem aí um texto mostrando que desejavam mesmo era arrancar-lhe, né, a cabeça fora, era matar o mestre, né, era acabar com ele. Louvado seja o nome de Jesus. O tanque de Betesda, localizado, né, próximo da Porta das Ovelhas, ali se concentrava uma grande multidão, o qual esperava pela descida de um anjo que agitava a água e fazia com que o primeiro que ali descesse sarasse de qualquer enfermidade. A gente tem algumas visões, alguns entendimentos diferentes. Alguns dizem que não existia, né, esse agir, esse mover das águas. Outros dizem que existia, mas eram águas que desciam para dentro do tanque, né, que vinham de outro lugar e que dava a impressão de que fosse um anjo movendo. Eu não vou entrar nesse mérito, porque se os próprios doutores, né, os próprios homens que estudam a Bíblia não chegam a uma conclusão definitiva, então vamos ficar com aquilo que está no texto. Está escrito lá que o anjo descia e agitava as águas. Bem, mas o principal foco, quero focar, não é nessa questão de que descia ou não descia um anjo para agitar as águas. Eu quero focar no fato de que Jesus chegou ali e realizou o milagre. Entende?
Não há uma definição única para o significado de Betesda. Além de Betesda, existem outros significados para esse nome. Betesda, por exemplo, casa de misericórdia, né? É a definição mais comum entre os eruditos, casa de misericórdia, né? Local que havia se transformado em um centro de peregrinação. Muita gente se afluía ali na expectativa de ser curado. Podemos imaginar a expectativa dos doentes e como cada um se apressava, né, para ser o primeiro a descer a água quando agitada. Não sabemos ao certo, né? A Bíblia não dá mais detalhes. A história, né, os eruditos também não chegam a concluir. São hipóteses, são, digamos, existem teorias, nada confirmado, né? Mas dá para você imaginar quantas pessoas afluíam para aquele lugar em busca de uma cura. Agora, os milagres realizados no tanque de Betesda podem ser perfeitamente compreendidos como uma manifestação da misericórdia de Deus com a multidão de enfermos daquele tempo, dentro da possibilidade de descer um anjo e agitar as águas, ou de por qualquer outro motivo as águas se agitarem e alguém que estava ali ser curado. Vemos a possibilidade da misericórdia de Deus estar agindo, né, para curar qualquer pessoa que ali descesse. Contudo, super, hiper limitado, né? Apenas uma pessoa podia ser curada a cada movimento. Com Jesus era diferente. Qual a diferença? A diferença era que todos aqueles que tocassem em Jesus pela fé eram curados, no ato, no momento. Multidões de pessoas eram curadas no mesmo dia, né? Como um certo momento a palavra fala de que muita gente tocou em Jesus, tocou nas vestes, tocou apenas na veste dele, né? E dele saía virtude que curava a todos. Então, o que a gente vê aqui, agora, contudo, estava ali o Filho de Deus, que já não tinha limitação de qualquer natureza para realizar milagres. Esse, aliás, é um dos aspectos do sinal realizado, mostrando sua superioridade em relação a qualquer evento ou a qualquer tradição. Nós temos uma longa espera, né? Nesse homem dá sinais de que Jesus o conhecia. Se não o conhecia pessoalmente, mas o conhecia pela sua onisciência, é o que é mais provável, né? Junto ao tanque, Jesus encontrou esse homem anônimo, não aparece o seu nome, estava ali já há 38 anos, esperando o milagre acontecer. Dá para você ver que essa questão da agitação das águas não era uma coisa recente, não era uma coisa que inventaram há pouco tempo, mas se ele estava ali há 38 anos, realmente alguma coisa acontecia. Porque se não acontecesse, eu acredito que ele não estaria, ou muitos não ficariam ali se nada tivesse acontecendo. Entende? Então é um caso bem delicado aí. Bem, mas João inclui em sua narrativa uma informação relevante para o propósito de sua obra, ao dizer que Jesus sabia que aquele homem estava enfermo havia muito tempo. Como Deus, Jesus o conhecia bem e sabia de suas dificuldades. Jesus sabia a situação dele. Jesus sabia quanto tempo ele estava ali. Jesus sabia, né, que não tinha ninguém para colocá-lo naquele local. Né? Com Deus não há obra do acaso. Jesus não chega ali por acaso. Ele nos conhece por inteiro, sabe tudo sobre nós, conhece nosso pensamento, nosso sentimento. Amém, querido? Preste atenção a isso. Deus conhece os teus pensamentos. Deus conhece também os teus sentimentos. Deus conhece as suas dúvidas. Deus conhece as suas frustrações. Deus conhece tudo. Apesar de todos, apesar de nossos defeitos e debilidades, Ele se interessa por nós e sempre quer nos ajudar. Sempre. Isso é... Agora, eu creio, eu confio nisso. Você acredita que Deus sempre está querendo te ajudar?
Então confia, então toma posse. Né? Tomar posse é confiar, é não duvidar, porque, ora, se existe uma coisa que a gente nunca deveria duvidar, é dos cuidados de Deus por nós. Entende? Nós somos frágeis quanto à nossa dedicação a Ele, aí é outra coisa. Entende? Se faltar alguma coisa da parte de Deus para com a minha vida, como diz um determinado texto da Bíblia, se alguém se queixar, queixe-se dos seus próprios pecados. Né? Queixe-se dos seus próprios males, das suas próprias falhas. Ninguém se queixa de Deus, porque Deus, na sua essência, é perfeito. Deus é plenamente perfeito. Não há o que atribuir ao Senhor. Como disse Jó, falta alguma, como está escrito acerca de Jó. Jó não atribui a Deus falta alguma, nós não devemos atribuir ao Senhor também falta alguma, porque se alguém faltar nesse negócio, nessa trajetória da vida, quem falta somos nós. Sou eu que falta, é você que falta. Entende? Precisamos então consertar com ele enquanto dá tempo. Dependendo do texto, que aquele paralítico não tinha amigos, nem mesmo alguém da família que pudesse ajudá-lo a descer as águas, né? Jesus chega no momento certo. Talvez a própria conduta daquele homem o tivesse levado a esse estado de abandono. Não sabemos ao certo o que aconteceu, mas depois de curado, Jesus advertiu aquele homem, dizendo assim: olha, eis que já estás são, não peques mais para que não suceda alguma coisa pior. Quer dizer, é uma inferência, dá uma referência aqui de que esse homem possa ser que ele tenha chegado a esse estado devido a alguma prática de pecado que ele havia cometido. Por isso Jesus estava advertindo: não peque mais para que teu estado não se torne pior do que o que você se encontra agora. Todos nós pecadores precisamos da misericórdia de Deus. E eu quero frisar para você que é unicamente através dessa misericórdia que nós não recebemos o que merecemos. Porque nós não merecemos coisa boa, não. Em Cristo, pelos méritos de Cristo, sim. Entende? Porque em Cristo nós fomos feitos filhos de Deus, santos, transformados, restaurados, justificados, purificados, entende? Aceitáveis aos olhos do Todo-Poderoso. Mas fora da pessoa de Jesus não merece nada bom, não. Mas a misericórdia de Deus tem nos livrado, né, do castigo e da condenação e tem estendido a mão de bênçãos para as nossas vidas. Então, a misericórdia de Deus, pela qual Ele afasta de nós o mal que merecemos e por sua graça nos dá o bem que não merecemos. Entende? Efésios 2, verso 8 e 9. Pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, mas é dom de Deus. Quer dizer, dom é algo dado, gratuito, né? No dia de sábado, embora aquele homem estivesse enfermo há 38 anos, né, para os líderes judeus, ele teria que permanecer nesse estado. Porque naquele dia, um sábado, não poderia ter sido curado. Esses homens não compreenderam a lei de Deus. Entende? Não compreenderam a lei de Deus. É impressionante o mal que uma religiosidade fria e cega pode produzir. Os judeus interceptaram o ex-paralítico e lhe disseram: é sábado, não te é lícito levar a cama. A ira dos judeus não era apenas pelo ato de levar a cama no dia de sábado, mas também pela cura. João 5,16 está escrito: e por essa causa os judeus perseguiram Jesus e procuravam matá-lo, porque fazia essas coisas no sábado. Mas a pergunta que eu deixo é a seguinte: quais coisas Jesus fazia no sábado que despertava o fervor dos judeus para o matar? A resposta quem dá é o próprio Jesus. Ele chega a dizer o seguinte: por qual das boas obras que eu faço vocês querem me matar? Agora eu pergunto para o amado que está me ouvindo agora: em que parte da lei o homem é condenado à morte por praticar uma boa obra? Qual o mandamento que diz, se fizer o bem, morre? Não existe.
Entende? Em nossos dias também existem muitos que insistem em viver na prática de antigas tradições judaicas, como a guarda do dia de sábado, né? A despeito, mesmo com toda a clareza bíblica acerca da inexistência da aplicação desse e de tantos outros preceitos cerimoniais no Novo Testamento. A gente vai ver aí Romanos 14, verso 6 e Gálatas 4, verso 9 até o versículo 11. Depois de tanto tempo esperando por um milagre, o ex-paralítico recebe a censura dos judeus e simplesmente responde. O que ele respondeu? Aquele que me curou, ele próprio disse, toma a tua cama e anda. Quer dizer, o paralítico está dizendo para aquelas pessoas que o interrogaram, está dizendo para eles, olha, eu era paralítico e agora eu estou andando e alguém me curou e quem me curou mandou levar a cama. Quer dizer, quem me mandou levar a cama tem autoridade para mandar levar a cama, porque teve o poder de mandar eu me levantar e eu levantei e agora eu estou perfeito. Mas mesmo assim eles não compreendem a mensagem. Ou seja, ele entendeu que a autoridade espiritual de Jesus estava acima de qualquer limitação formal da religião judaica. Isto é, sem dúvida, um vislumbre importante do que é viver a graça de Deus. Se o ex-paralítico tivesse se intimidado, teria na prática permanecido imóvel, mesmo diante do grande milagre que havia recebido. Às vezes Deus libera uma palavra para a gente e a gente continua inerte. Deus já liberou uma palavra para você, Deus já falou com você, mas você continua inerte. Como assim inerte? Não dando crédito. Esse homem, quando ouve a palavra do Senhor, ele acredita e se levanta. Ele poderia ter ficado deitado e, mestre, eu não ando. Mas ele dá um salto e anda, né? Levanta e obedece Jesus levando a cama. Terceiro capítulo fala sobre a revelação a uma geração iníqua ou má. Qual era o quadro espiritual dos judeus então nessa época? A cegueira judaica era realmente muito grande. Mais que isso, havia muita maldade em seus corações. É importante destacar isso para que entendamos as razões de não terem recebido Jesus. Nós cremos que Jesus Cristo, o Verbo de Deus, a Palavra de Deus, veio para salvar a todos, judeus e gentios, embora os judeus tenham rejeitado Cristo, seus milagres, sua pregação e seu ensino. Os sinais realizados por Jesus contribuíram para a salvação de muitos. Mas o que é a salvação? Como assim salvação? Segundo a declaração de fé das Assembleias de Deus, e que de forma geral cremos da mesma forma, cremos que a salvação é o livramento do poder da maldição do pecado e a restituição do homem à plena comunhão com Deus, a todos os que confessam Jesus Cristo como seu único Salvador pessoal da sua vida. Agora, preste atenção a isso. Jesus Cristo, Filho de Deus, anunciado no Evangelho de João, veio para nos reconciliar com Deus, restaurando o nosso corpo, alma e espírito, como aconteceu com o paralítico no tanque de Betesda. Jesus cura ele e pede para que ele não peque mais, para que o mal não lhe suceda pior do que o que já havia sucedido. O sinal miraculoso realizado por Jesus no dia de sábado despertou a ira dos judeus e levou ao desencadeamento de uma forte e implacável perseguição. O objetivo não era apenas confrontar o mestre, mas matá-lo. O ódio dos judeus era tão grande que eles quebravam os próprios mandamentos que tanto defendiam. Estavam presos a formalidades da lei, enquanto que quebrantavam o mais importante dela. Conforme Jesus disse em Mateus 23. Há de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e desprezais o mais importante da lei,
Qual que é o mais importante da lei? A justiça, o juízo, a misericórdia e a fé. Juízo, misericórdia e fé. Deveis, porém, fazer essas coisas e não omitir aquelas. Eram condutores cegos que coavam um mosquito e engoliam um camelo. Conforme Mateus 23, 24. Cheios de hipocrisia e de iniquidade, eles eram como sepulcros caiados. Mateus 23, 27 e 28. Justamente por isso se encheram de ódio contra Jesus, porque ele fazia milagres e atraía para si as multidões, sem em nada poder ser contestado. Não existia falha, então eles inventavam, né? Igual ao Pai, apesar da fúria dos judeus em relação a Jesus e do desejo de matá-lo, a hora de sua morte ainda não havia chegado. Na verdade, abria-se ali mais uma oportunidade para que o Messias revelasse sua divindade, sua identidade como Filho de Deus, igual ao Pai. João 5, 16 ao 18 fala sobre isso. Essa expressão igual ao Pai suscitaria muitos debates nos primeiros séculos da cristandade. Por exemplo, o arianismo, que vem de ário, era uma das seitas que negava a divindade de Cristo. Heresia que foi refutada definitivamente no ano 325 d.C., no Concílio de Niceia, cujo credo consolidou o entendimento de que a expressão igual ao Pai quer dizer da mesma substância do Pai. A gente tem uma palavra grega, não sei pronunciar bem essa palavra, mas é como homousios. Essa palavra, quando você observa ela está falando justamente que, por exemplo, a expressão igual ao Pai é homousios. Aí você vai ver que é da mesma essência. Igual, na mesma essência. Entende? Então, e Jesus é Deus assim como o Pai, é Deus bendito eternamente. Glorifiquemos ao Pai por nos ter enviado o Filho. Glorifiquemos ao Filho por ter nos concedido ou nos concedido a oportunidade de nos reconciliar com o Pai e ter nos dado gratuitamente a vida eterna. João 5,24 diz: na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e queira aquele que me enviou tem a vida eterna, não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Concluímos dizendo que a cura do paralítico de Betesda foi um sinal de grande impacto para o judaísmo. Serviu não somente para apresentar a divindade do Messias, mas também para mostrar a superioridade de sua obra frente às tradições judaicas. O registro serve ainda para transmitir a todas as gerações uma profunda mensagem da deidade de Cristo, ou da divindade de Cristo, como Filho de Deus, incriado da mesma espécie, em plena igualdade com o Pai. Amém? O fato dele ser filho não faz ele ser menor. O fato dele ser submisso ao Pai não indica de que ele não seja Deus. Não indica de que ele não seja todo-poderoso. Pelo contrário, Pai, Filho e Espírito Santo, um único Deus verdadeiro, porém com características exemplares. O Pai está acima de tudo e de todos, aparece no cenário bíblico como aquele que ordena, que realiza, que projeta as coisas. O Filho como aquele que, gerado pelo Pai e a ele sujeito, submisso, claro. Jesus dá o maior exemplo para a sua criação, como Filho de Deus bendito, todo-poderoso, mas sujeito ao Pai. Da mesma forma devemos ser nós, enquanto seres humanos, sujeitos a quem devemos sujeição, seguindo o exemplo do nosso Mestre amado. Que Deus abençoe a sua vida. Até a próxima aula, em nome de Jesus.